pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Literacura. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade sobre o assunto romantismo no Brasil, certo? Hoje nós vamos falar sobre um dos poetas brasileiros mais conhecidos da nossa literatura, Gonçalves Dias. Fiquem aí porque toda literatura é uma cura. E para começarmos com Gonçalves Dias, a gente vai começar lendo um excerto, um fragmento de um dos poemas mais famosos dele, que é o Juca Pirama, tá? Então diz assim: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação, são muitos seus filhos os ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Só por esse pequeno fragmento você já consegue ter a ideia do que é o romantismo indianista, certo? O romantismo indianista, como eu já falei no vídeo anterior, quem não viu esse vídeo, veja, é um dos capítulos sobre romantismo. Voltando, como eu já falei, no romantismo indianista, o índio ele é posto como um herói nacional, ou seja, ele é o centro de tudo. E dentro da poesia, o Gonçalves Dias vai ser a melhor pessoa que vai retratar esse índio como herói, como o ser sublime, como um guerreiro, quase como num mito mesmo, certo? Uma mitologia. A gente até fala que no modernismo, com Oswald de Andrade, vai haver uma reconstrução sobre o que significa de fato ser índio no Brasil. Então, com esse pequeno fragmento, você já consegue ter detalhes, outros detalhes muito claros da primeira fase romântica no Brasil, que é enaltecimento da natureza. Tem muitas descrições de coisas da natureza, e o exagero, a hipérbole, a figura de linguagem de exagero, também tem um vídeo sobre figuras de linguagem, o exagero para descrever as coisas naturais. Os poetas românticos na sua primeira fase estavam preocupados em descrever o Brasil com um viés natural, não naturalista, isso a gente vai ver mais para frente, mas um viés natural. Bom, o Gonçalves Dias, ele é um poeta completo. Por que ele é um poeta completo? Porque além dele ter poesias que evocam a figura do índio como herói, ele vai ter poesias que evocam a nossa terra, a nossa brasilidade. E agora, fazendo só uma pausa no café, mas agora a gente vai ler um texto famoso e, se não, uma das poesias mais bonitas escritas na nossa língua portuguesa, tá? Que se chama Canção do Exílio. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar você por que essa poesia se chama Canção do Exílio. Segundo dados históricos, o Gonçalves Dias foi exilado do país, ele foi mandado embora do Brasil, ele foi morar em Portugal, né? Era muito comum nessa época, que era uma época de grandes transformações políticas e tudo mais, até porque a gente está falando do século XIX, os escritores saírem do Brasil, ser mandados embora do Brasil, ficarem em exílio, né? E não é só o Gonçalves Dias que acontece isso, o Gregório de Matos já tinha acontecido isso anos antes, algumas décadas antes, por exemplo, algumas não, várias décadas antes. E no Canção do Exílio, ele está em Portugal, preso em Portugal, e ele descreve o Brasil. Vamos lá? Vamos ao texto? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Aqui nós temos uma coisa belíssima do romantismo. O que é isso? Primeiro, o apego ao passado é uma característica muito comum dos românticos, né? Essa ideia da memória, tem até aquela famosa Meus 8 anos, o Casimiro de Abreu, da infância, né? Que ele fala da infância dele, das flores e tudo mais. Então, o apego à memória é muito forte nessa poesia, que ele está relembrando, né, da terra que ele deixou. Segundo, a naturalização das coisas, a descrição dessa terra, a terra tem mais palmeiras, a terra canta o sabiá, o exagero, a hipérbole, né, e muitas hipérboles aqui, as metáforas que se utilizam, enfim, uma vastidão de figuras de linguagens
que nós encontramos aqui para descrever essa fase romântica, que o Gonçalves Dias faz muito bem nas suas poesias, que vão desenhar esse Brasil. O que é esse Brasil? É um Brasil incrível. É um Brasil que o Gonçalves Dias maranhense, vendo toda aquela costa litorânea, né? Vamos lembrar ali a corte se mudando para o Rio de Janeiro e fazendo aquela mudança lá, e vindo para o Sudeste e tudo mais, mas ainda existe muitas coisas do Brasil a serem exploradas e os românticos eles querem fazer isso. Eles querem enaltecer esse Brasil, vender essa literatura para fora, mostrar que o Brasil é muito mais do que um simples país que foi colonizado. E aqui está perfeito. Tanto é que o hino nacional pega versos dessa poesia clássica e coloca, né, dentro do hino. Existe só uma curiosidade, eu ouvi de um professor de literatura, não posso dizer o nome, mas existe dados históricos que dizem que quando foram estudar essa terra que tem palmeiras e canto sabiá, que provavelmente o Gonçalves Dias estava falando de um lugar do Maranhão, não tem como ter sabiá lá. Então aí a gente já tem até uma idealização romântica dentro dessa frase. E por último eu selecionei um pouquinho de um Gonçalves Dias, como que eu posso dizer, lírico. O Gonçalves Dias, que não é só nacionalista, patriota e tudo mais. Eu tenho até medo dessa palavra, patriota às vezes. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, de noite cantando, mais doce que a frauta quebrando a solidão. Olha as antíteses aqui, ó. As figuras de linguagem que mostram o lado contrário. Vamos lembrar que nessa época se fazia muita poesia heptassílaba, ou seja, com a sílaba métrica em 7 sílabas métricas. E nessa poesia aqui tem uma quebra, né? Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir. Ou seja, o seu segundo verso, ele é a metade, é como se fosse 4 sílabas métricas e meia. Mas aí a teoria literária é outra coisa, não é o foco de agora. Bom, para Gonçalves Dias, a nossa leitura é essa. Gonçalves Dias foi um escritor maranhense, foi advogado, escreveu peças de teatro, viveu muito, foi muito admirado depois por Machado de Assis, até pelo próprio José de Alencar na sua época, e ele contribui para a nossa literatura com esse romantismo, né, com essa poesia romântica da primeira fase, em que enaltece o Brasil, em que coloca a figura do índio também, e que tem todos os aspectos românticos. Essa última poesia dele é puramente romântica, né? A amada, o desejo lírico. Porque vamos relembrar a você que o romantismo não tem só a ver com a ideia do amor, mas sim com a ideia da idealização, a ideia da sublimação, tá? Fiquem aí até a próxima com o próximo vídeo que eu pretendo fazer sobre José de Alencar.